Então você é de Nova Iguaçu, passou em frente a essa igreja aqui centenas de vezes e não conhece a história dela? Ah, brincadeira, hein? Fica até o final e conheça um pouco da história da igreja Santo Antônio de Jacutinga. Vamos pro vídeo. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Costa e esse é o Nem Tu Sabia. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história dessa igreja, que é um patrimônio histórico tombado e que se localiza aqui em Nova Iguaçu. Você não conhecia? Então vamos conhecer um pouquinho da história da igreja Santo Antônio de Jacutinga. Essa bela igreja, essa bela arquitetura linda e maravilhosa do período ainda Brasil Império. Vamos ver um pouquinho das imagens aí. Então, galera, essa igreja foi construída em 1862. Ela foi parte de um terreno doado. Isso aqui ainda era a fazenda Moquetá, uma fazenda que pertencia a Doutor Timbal. Ela fazia divisa com a fazenda Madureira, que ficava logo ali do lado. Ela era dividida através do Morro Agudo à Pedra da Contenda. Vocês provavelmente já ouviram falar na Pedra da Contenda, e é uma história muito interessante, que era a antiga Pedra do Quilombo. Lá em cima ficava um antigo quilombo, mas... para quem não sabe o que é quilombo, é o lugar onde os escravos fugiam. Então, mas isso vai ficar para outro vídeo. Aqui a gente vai falar da igreja. Mas então, aqui era a fazenda Moquetá, pertencia ao Doutor Timbal, era um médico, um antigo médico da época, era um fazendeiro rico. E logo quando, não sei se vocês vão estar ouvindo, tá passando um trem aqui agora. Logo quando a estação chegou aqui, em 29 de março de 1858, chegou a estação de trem aqui. Então a galera saiu da antiga Iguaçu, que é a Iguaçu Velha, e vieram tudo para perto do trem. Ou seja, as pessoas saíam de perto do rio, que era o Rio Iguaçu, e vinham para perto da estação, que é onde gerava mais emprego, gerava mais trabalho, que é a mesma coisa. E vieram todo mundo para cá. Então, se o povo vem para cá, a igreja também vem. Essa aqui não é a matriz fica na Prata. Ela é mais escondidinha, as pessoas quase não conhecem, mas vai ter um vídeo falando sobre ela também. Aqui já é o segundo local dela. Foi construída em 1862. Talvez eu falando a data, assim, você provavelmente pensa assim, cara, 1872 você não chega a viajar tanto na época, pela questão da data. Mas deixa eu te falar um pouquinho o que aconteceu nessa época. 1862, o Brasil ainda tinha um sistema dos escravos, ainda tínhamos escravos, ainda tinha a questão dos escravos, ainda era governado por Dom Pedro II em 1862. Então, para você ver quanto tempo tem essa igreja, tem muito tempo mesmo. Então, aqui era a fazenda Moquetá, do lado era a fazenda Madureira, que pertencia a Comendador Soares, que teve a tal da Pedra da Contenda, onde foi a briga dos dois, onde o juiz determinou onde seriam os limites, não sei se vai sair o som aí, onde seriam os limites das fazendas. Então essa parte aqui ainda pertencia ao Doutor Timbal. Ele doou o terreno para fazer a sede da igreja. Curiosidades da igreja, que provavelmente você não sabia. Até 1840 foi decretada uma lei onde não podia mais enterrar pessoas dentro da igreja. Galera, as pessoas eram enterradas dentro da igreja. Isso, na cabeça das pessoas, antigamente, eles achavam que por estar dentro da igreja estaria mais perto do céu, mais perto de Deus. Então eles acreditavam que se fosse enterrado dentro da igreja, iria para o céu mais rápido. Então quem era mais rico ficava mais perto do altar e quem era mais pobre ficava mais para fora e os escravos ficavam aos redores da igreja. O que acontece? Em 1840, por aí, foi decretada uma lei, porque na Europa já tinha abolido. Os viajantes vinham aqui e ficavam horrorizados com a igreja sem luz, o cheiro horrível, as pessoas enterradas, parecia um filme de terror. Então foi decretada uma lei. Até chegar aqui na Baixada, as pessoas resistiram muito. Por exemplo, na Bahia teve brigas, teve revoltas, as pessoas não queriam deixar de enterrar seus entes queridos dentro da igreja. O que acontece? Acabou que conseguiram, graças a Deus, tirar as pessoas de dentro da igreja. E para onde foi o cemitério? Para o lado da igreja.
Quando você vê uma igreja antiga, provavelmente você vai ver um cemitério. Onde tem um cemitério, tem uma igreja antiga, cemitérios antigos. Por quê? Porque geralmente são as pessoas que eram enterradas dentro da igreja e foram retirados dali. Aqui atrás tem um McDonald's. Você que conhece Nova Iguaçu, aqui atrás tem um McDonald's. E ali onde tem o McDonald's e as outras lojas, era o cemitério das pessoas que provavelmente tinham sido enterradas dentro da igreja. Essa igreja ainda não pegou esse período, já estava no final, as pessoas não chegaram a ser enterradas aqui dentro. Mas atrás dela tinha um cemitério. Aí na década de 20 foram transferidos para onde é o lugar do cemitério hoje de Nova Iguaçu. O cemitério municipal, onde você conhece, se você entrar lá dentro, lá dentro é lógico, você vai ver túmulos datados de 1870, 1875, foram pessoas que foram transferidas daqui para lá. E aquelas pessoas que eram mais pobres continuaram aqui enterrados. Quando tiveram as obras para construir os prédios aqui em volta, foi encontrado vários ossos. É um lugar que ainda, com certeza, ainda tem muito osso enterrado das pessoas, porque era um antigo cemitério e geralmente os escravos eram enterrados ao redor das igrejas. Tinham senhores de engenho. Aqui teve um senhor de engenho que ele jogou 2 escravos no rio. Ele não queria enterrar o escravo, ele jogou os 2 escravos no rio, aí o juiz entrou com uma ação judicial contra ele, ou seja, o juiz perdeu, foi transferido e ele, como era o cara do dinheiro, continuou vivendo normalmente. Coisas bem diferentes como é hoje em dia, né? Hoje em dia o rico é preso normalmente. É isso aí, galera. Você conheceu um pouco da história da igreja de Santo Antônio de Jacutinga. O nome dela antes desse era Santo Antônio da Aldeia do Jacutinga. Jacutinga eram os índios que habitavam essas terras, porque eles usavam a pena do jacu, aquela ave da família dos galináceos, que eles pegavam a pena, usavam e até os índios mesmo levaram essa ave à extinção aqui no território. A ave ainda vive em outras áreas do Rio de Janeiro, mas aqui não existe mais. A igreja foi doada por Dr. Timbal. Aí o que ele pediu? O único pedido que ele quis foi que o nome da rua fosse dado o nome da rua da esposa dele e a outra rua fosse a rua com o nome dele. Hoje temos a rua Dr. Timbal e tínhamos a rua da Rua Bibiana, que era a esposa do Dr. Timbal. Só que o nome foi trocado. O nome da rua hoje é Amaral Peixoto, onde era a Rua Bibiana, que era a esposa do Dr. Timbal. E a Rua Dr. Timbal ainda, se eu não me engano, ainda conserva o nome. Não tenho certeza, mas eu acho que ainda conserva o nome. Foi o único pedido que ele fez ao doar o terreno. E hoje em dia, temos a igreja até hoje, muito bem conservada, ainda está em atividade, as pessoas ainda continuam cultuando aqui. É muito interessante você vir conhecer. Você que é de Nova Iguaçu, tem o dever de conhecer um pouquinho da tua história. Então eu acredito que depois desse vídeo, você nunca mais vai passar por essa igreja da mesma forma que você passou tempos atrás. É uma igreja que tem muita história, faz parte da história de Nova Iguaçu, faz parte da história de Machambomba, que é a antiga Nova Iguaçu, e posteriormente veio chamada de Nova Iguaçu com 2 S e depois Nova Iguaçu com C cedilha, que é o que conhecemos hoje. Galera, muito bacana. Se você curtiu o vídeo, se você achou interessante o trabalho que eu estou fazendo, deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário, fala que está curtindo o conteúdo. A gente vai fazer uma série de vídeos contando histórias da Baixada, porque a Baixada teve muita importância para o Rio de Janeiro e hoje as grandes capitais, Zona Sul, acabou ofuscando a história da Baixada. Acabou que as pessoas não querem mais conhecer a Baixada, como se a Baixada fosse algo irrelevante. Mas a Baixada tem muita história para contar e a Baixada sustentou o Rio de Janeiro por muito tempo, através de plantações, como Nova Iguaçu teve um período da plantação de laranja, onde fomos um dos maiores importadores de laranja do mundo, foi de Nova Iguaçu. Então, cara, isso é um pouquinho da história de Nova Iguaçu, um pouquinho da história da Igreja Santo Antônio de Jacutinga. Curta aí as imagens, fotos e vídeos que eu vou deixar aí e valeu, tchau!